O Ian Neves e a galera da Soberana fizeram esse vídeo aqui. E de repente os merda dos youtubers Felipe Castanhari, o Phelps e o Lucas Inutilismo decidiram entrar nessa bagunça toda. E hoje eu vou mostrar o porquê que esses bosta tão errado. Então antes da gente começar, bora reagir a esse lixo de vídeo. Eu sou o Ian Neves. Eu sou Felipe Castanhari. Eu sou Eduardo Moreira. Eu sou Thiago Ávila. Dia 6 de dezembro de 2023, a privatização da água foi aprovada em São Paulo de forma ilegal e debaixo da violência da polícia. E sou contra. E eu sou contra. Eu sou contra a privatização da água. Todos os exemplos de privatização da água ao redor do mundo que nós temos mostram que isso sempre resulta em desastre. E sou contra A privatização criminosa da Sabesp. Se a gente não quiser esse desastre para São Paulo e para o Brasil todo, a gente tem que se organizar e agir agora. Sou contra A privatização da água. Impedir que a água seja privatizada em São Paulo é também impedir que isso se alastre pelo restante do Brasil. Sou contra A privatização da água. A gente tem que dizer não à privatização da água porque água não é mercadoria. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar bem claro duas coisas sobre esse vídeo e depois entrar no mérito, no conteúdo que é a privatização da Sabesp. O primeiro é que, seguinte, esses são influencers de diversos conteúdos que não tem a ver com política. A partir do momento que eles entram numa pauta política, que eles entram junto com uma organização política em prol de uma pauta, eles vão ser responsabilizados politicamente. E aí, depois que eles forem cobrados, não adianta chorar. Não adianta vir igual o Felipe Neto e falar, olha, agora eu vou parar de falar sobre política, né? Não adianta. Se posicionou politicamente, vai ser cobrado politicamente. E segundo ponto, o principal problema aqui não é o posicionamento contra a privatização da Sabesp. Porque tem pessoas inteligentes, economistas inteligentes, por exemplo, até pessoas de outros partidos de esquerda mais moderados que também são contra, como por exemplo o Ciro Gomes do PDT, com dados, com estudos e formam um debate decente. Agora, se juntar com o Ian Neves, com aquele retardado daquele galo que literalmente foi preso por queimar uma estátua, por pessoas que dizem que estão organizando uma revolução armada no Brasil, isso é coisa de gente canalha. E aí vai ser responsabilizado de maneira muito mais dura. Fechou? Esse é o recado que eu tenho para dar. E aí, agora, galera, sobre a Soberana e a questão da privatização da Sabesp, né? Sobre a Soberana e toda essa galera aí envolvida, esses bandos de web comunista, ou como eu chamo, né, os e-bolcheviques. A primeira coisa que eu tenho para falar, que não é sobre a privatização em si, é para falar que vocês são um bando de fracassado. É isso que vocês são. Um bando de fracassado. Todos esses esquerdistas. Porque vocês perderam nas ruas, todas as manifestações e greves que vocês fizeram foram flopadas e foram perdendo o apoio popular com o tempo. Inclusive a última que vocês fizeram terminou no meio do dia, de tão baixo o apoio popular dos próprios manifestantes que estavam tendo. Vocês perderam politicamente, porque vocês são incompetentes de articular. As projeções que tinham, segundo o próprio relator e a galera que estava mais envolvida na articulação, era de 55 a 60 votos para aprovar a privatização. A gente teve 62 votos de 94 deputados. E vocês perderam na justiça, porque vocês tentaram barrar essa privatização de diversas formas e perderam todas as vezes que foram para a justiça. Ou seja, juridicamente também são muito, muito ruins. Agora vamos para a questão da privatização da Sabesp por si só, né? Aí beleza, depois de ter perdido tudo isso, depois de ter perdido nas ruas, politicamente e juridicamente, aí vocês decidem fazer o quê? Quebrar a Lesp inteira e bater em policial inocente. Porque vocês são um bando de incompetente que quando a coisa aperta, a única coisa que vocês sabem fazer é baderna de vagabundo. Nem isso funcionou. Vocês machucaram 2 policiais, trabalhadores, inocentes, que não tinham nada a ver com essa luta utópica de merda de vocês, mas foda-se. O que importa é a luta, e o que importa é a revolução. A revolução, afinal, vocês querem fazer uma revolução armada e matar todo mundo que se contrapõe, inclusive os próprios proletários, né? Nunca vamos se esquecer daquele trecho do Elias Jabbour lá no Inteligência Limitada. Não, muito pelo contrário. Os caras que eram mortos não eram pobres? Olha, todo mundo é pobre. Não. Quem morreu é pobre. Tudo bem, mas eram pobres, né, a serviço de uma potência estrangeira. Então aí é justificado? Eu acho que sim. Ah, sei lá, cara. O Elias. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Agora, e aí, nem isso funcionou. E aí agora vocês têm uma nova grande ideia. Fazer um vídeo com 3 influenciadores bostas, inclusive com um cara que é banqueiro, que é o Eduardo Moreira, e que agora virou socialista e que diz que quer destruir a própria classe.
fazer esse vídeo bosta, que não vai funcionar em nada, porque já passou o projeto de privatização e não vai adiantar de merda nenhuma. E aí não vai acontecer absolutamente nada e vocês vão fazer o quê? Olha, essa sociedade burguesa, essa democracia burguesa não deixam os proletários se organizar e não sei o quê. Vão dar uma desculpa pro fracasso de vocês, assim como todo fracassado faz. Mas agora vamos para a questão da privatização. Seguinte, a Sabesp é uma das melhores, se não a melhor estatal brasileira. Principalmente quando a gente fala em termos de oferta ali do serviço deles, que é de água e esgoto, etc. Acontece, cara, que não adianta a gente ficar discutindo qual que é o maior anão dos anões da Branca de Neve. Se a estatal, a Sabesp é a melhor estatal brasileira, isso não significa muita coisa, porque as estatais brasileiras, no geral, são uma bosta. Então, a grande questão é a seguinte. Para um país de renda média alta, que é assim como o Banco Mundial classifica a gente, a nossa cobertura de esgoto é ridícula. É algo que muitos países desenvolvidos resolveram no século XIX e até hoje a gente não conseguiu resolver. E esse tempo todo, praticamente toda a cobertura de água e esgoto era gerida por estatais. E aí o que acontece? A Sabesp, de fato, quando a gente vai comparar com outras empresas do mesmo ramo, ela é muito boa, realmente. Acontece que a gente tem agora uma meta de universalização dessa cobertura de água e esgoto. E o que acontece? A Sabesp, ela tem uma projeção de que até 2033 ela investiria 56 bilhões de reais para universalizar isso tudo. E aí, o que acontece? Isso aí, inclusive, tem diversos estudos mostrando isso. Tem um estudo lá do IFC, que é o Institute of Financial Corporation, algo assim, um órgão do Banco Mundial, que fez um estudo robusto sobre o caso. O JP Morgan também fez outro estudo robusto sobre o caso, mostrando que a universalização vai chegar muito mais rápido, que com essa privatização a gente vai conseguir 10 bilhões a mais e vai conseguir universalizar 4 anos antes do que estava sendo previsto com a empresa sendo estatal. Agora vamos lá, cara. Empresas públicas no Brasil. O Brasil é amplamente conhecido, inclusive tem diversos sociólogos que mostram isso, né? Como o próprio Sérgio Buarque de Holanda, que fala sobre o patrimonialismo brasileiro, como o privado e o público se juntam e pessoas utilizam do cargo público para ganhar mais poder ou para ganhar dinheiro em iniciativa privada ou algo do gênero. E, infelizmente, as empresas públicas no Brasil são utilizadas exatamente para isso. Inclusive, né, tem um caso muito famoso aí do Petrolão, não sei se a galera aí da esquerda sabe, né, do Petrolão, que envolveu ali talvez um presidente aí do PT, enfim, vocês devem saber. E todas as empresas públicas no Brasil, elas são utilizadas como ferramenta política para alcançar cargos, inclusive a Sabesp. A Sabesp é uma das grandes estatais brasileiras e ela era utilizada por vereadores, por deputados estaduais, deputados federais, por governadores e prefeitos de todo São Paulo. Cargos na Sabesp, etc., eram utilizados como peça de articulação política. Isso é amplamente conhecido, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Isso é tão óbvio que a Arcesp, que é o órgão responsável, a agência reguladora responsável por regular o ramo de saneamento básico no estado de São Paulo, fala que hoje a Sabesp está com 13% acima do necessário, 13% de pessoas acima do necessário para continuar trabalhando como eles trabalham. Ou seja, mais de 1/10 do quadro de funcionários da Sabesp é cabide de emprego, que com certeza foi utilizado por políticos para fazer jogo político. Esse é um dos motivos pelo qual empresas públicas precisam ser privatizadas no Brasil, e deixo bem claro aqui, eu não acho que esse negócio de tem que privatizar tudo, que foi amplamente difundido aí pela direita brasileira nos últimos tempos, eu não acho não. A literatura econômica é muito consensual sobre isso. Nós temos várias falhas mercadológicas, falhas de mercado, como, por exemplo, monopólios naturais, falhas de coordenação, etc., que muitas vezes você tem que ter uma empresa estatal lá. Ou, se for uma empresa privada, ela tem que ser altamente regulada pelo Estado para funcionar da maneira mais eficiente para a sociedade no geral. Mais eficiente, mais barata. Que é o caso da Sabesp agora. Ela está sendo privatizada, mas ela vai ser altamente regulada. O Estado vai ter entre 15% a 30% das ações e ainda vai ter o que eles chamam de Golden Share, né? Que é um mecanismo que permite que o Estado possa vetar alguma decisão ali da comissão em alguns casos onde, por exemplo, a empresa esteja indo para uma direção que não seja o melhor para a população de São Paulo. Aí vamos lá, né? O Brasil é um ponto muito fora da curva na questão de saneamento. Muito fora da curva.
Aliás, muito fora da curva em toda a questão de infraestrutura. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, de oleoduto e gasoduto, o Brasil tem, se eu não me engano, 8.000 quilômetros. Quando a gente compara com os Estados Unidos, eles têm mais de 200 mil. A gente é um país que está na Idade Média ainda quando a gente fala de infraestrutura. A gente não tem ferrovia, a gente não tem oleoduto, a gente não tem gasoduto, e o que mais deixa a desejar é justamente a questão do saneamento. Metade dos brasileiros não tem saneamento básico. Isso é ridículo, ainda mais para um país de renda média alta como o Brasil. Isso é completamente fora do normal. Aí vamos lá, a gente não consegue, o Estado brasileiro, por ser extremamente inchado, principalmente depois do Pacto de 88, que a gente aumenta ali as despesas públicas muito acima do PIB, muito acima do crescimento do próprio PIB. A gente foi inchando o Estado com folha de pagamento, com previdência, com esse Estado assistencialista do Brasil, e as coisas como infraestrutura hoje estão completamente sucateadas e a gente simplesmente não tem dinheiro, por exemplo, para fazer a manutenção dessa própria infraestrutura. Se eu não me engano, a gente teria que investir 1,5% do PIB para fazer a manutenção das estradas brasileiras. A gente investe 1,4%. Ou seja, a gente não investe em infraestrutura, em estradas, o suficiente para fazer a manutenção dessas estradas. E é muito engraçado, né? Porque agora o presidente, né, o nosso querido Lulinha, ele aumentou em quase 5 vezes a verba para artista, que já é rico, né, através da Lei Rouanet, a renúncia fiscal da Lei Rouanet. Enquanto isso, a gente gasta 4 vezes menos com água e esgoto no Brasil. Faz o L, né? Faz o L. E aí, galera, o Estado brasileiro e os estados, no geral, não têm dinheiro suficiente para conseguir atingir a meta estabelecida pelo marco regulatório do saneamento, de universalização de toda essa rede de esgoto e água. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que abrir para a iniciativa privada, porque a iniciativa privada tem acesso ao mercado de capitais, bolsa de valores, fundos de investimentos, etc., que vão investir nesse setor e a gente vai conseguir captar recurso para justamente aumentar o investimento e conseguir universalizar essa rede de esgoto de maneira muito mais rápida, muito mais dinheiro. E aí a gente vai para o próximo ponto, que é eficiência. A Sabesp, por ser uma empresa pública, os gestores ali da Sabesp, eles estão sob o guarda-chuva do direito público, sobre as leis de licitação e etc. Então, muitas vezes, a empresa ela precisa de flexibilidade para, por exemplo, inovar, para trazer novas tecnologias lá de fora, e tudo isso, diante do direito público, se torna extremamente travado, porque as leis de licitações, por exemplo, você precisa fazer uma licitação que demoraria 1 mês, 3 meses para conseguir inovar, para trazer novas tecnologias, mas porque o Estado brasileiro é extremamente ineficiente, o negócio dura 8 meses, dura 1 ano, e a gente não tem a flexibilidade necessária para agir de maneira eficiente e trazer novas tecnologias, inclusive novos talentos. Como a gente é uma empresa, como a Sabesp é uma empresa pública, eles não têm dinheiro suficiente, eles não conseguem pagar, por exemplo, grandes talentos, grandes engenheiros, grandes economistas que vão pensar como fazer aquele serviço de maneira mais eficiente, para ter um quadro técnico que a empresa do tamanho da Sabesp merece. Eles não têm esse dinheiro, eles não conseguem pagar aquilo que o mercado privado pagaria numa empresa privada. A Sabesp não tem esse poder de barganha. E aí a gente perde todos esses talentos. E um último negócio que é bom deixar claro é que muitas vezes essa galera vem e fala não, porque a gente está em defesa dos trabalhadores da Sabesp, etc., como se após a privatização da empresa, todas as pessoas que estão lá iriam ser demitidas. Isso é completamente mentira, tá? É completamente mentira. As pessoas vão continuar lá, não vão ser demitidas, inclusive com essa privatização e com a entrada de novos recursos, com a entrada de mais recursos vindos no mercado de capitais, a projeção é que essa empresa se torne uma multinacional do ramo dela e possa, inclusive, crescer e gerar mais empregos ainda, ao invés de demitir essa galera que já trabalha lá. Então, galera, recapitulando tudo que eu disse aqui. Primeiro, a privatização da Sabesp é algo técnico. Existem estudos da JP Morgan, do Banco Mundial mostrando que para a população de São Paulo, para o trabalhador, a privatização seria muito mais eficiente, traria a universalização desse serviço de maneira muito mais rápida e etc. Isso é dados técnicos, são números. E eu sei que comunista não gosta de números, mas são números.
E eu tenho certeza absoluta que nenhum desses comunistas que estão no vídeo, nenhum desses influenciadores que estão no vídeo, sequer se deram o trabalho de abrir esses estudos, quanto mais de ler eles, até porque se fossem ler, eles não iam entender, né? Porque comunista não gosta de economia, comunista gosta de contar historinha e narrativa para fazer você aí, trouxa, acreditar. É isso que eles gostam de fazer. Então, cara, inclusive, eu já deixo aqui o meu convite aí para vocês, ou o meu desafio, melhor dizendo, um debate com qualquer uma dessas pessoas que participaram do vídeo para debater a questão da privatização da Sabesp ou qualquer outra coisa que vocês queiram debater. Fechou? E outra questão, só para, como eu estava recapitulando, é de novo, tá? De novo. Não é sobre o posicionamento da privatização ou não da Sabesp, e sim sobre se juntar com um bando de canalha que não trabalha e diz que está organizando uma revolução armada no Brasil. Armada, essa galera devia estar presa, não devia nem estar fazendo videozinho na internet. Devia estar tudo preso. Quem que fala que vai fazer uma revolução armada no Brasil, vai destruir o Estado brasileiro através de uma revolução armada? Onde já se viu um país civilizado, essa galera já teria preso. E vocês, influencers que influenciam milhões de pessoas, Phelps, Castanhari, Lucas Inutilismo, são 3 lixos, 3 bostas que estão se juntando com essa gente podre. E assim, se vocês fizerem uma nova manifestação daquela, eu conto com a Polícia Militar de São Paulo para fazer o bom trabalho deles. Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, assista a nossas lives e o mais importante, se torne um membro.